Boa tarde para você que está ligado aqui na TV Unesp. Agora são 5h30 da tarde. Este é o Boletim Unesp Notícias ao vivo. O orçamento da Prefeitura de Bauru no ano que vem vai se aproximar dos 900 milhões de reais. Veja na reportagem como será a divisão dos recursos. Cautela nas contas. Aprovado pela Câmara em dezembro, o Orçamento Municipal de 2013 acompanha a tendência da economia brasileira. O crescimento será pequeno, sem grandes pretensões. No total, serão 862 milhões de reais. Esse valor inclui o DAE, a Indurb e a Funprev, que são órgãos da administração indireta. O valor é 9% maior do que em 2012, mas descontando a inflação, o aumento real deve ficar em torno de apenas 3%. As receitas do município são basicamente compostas pela arrecadação de impostos. O mais importante deles é o ICMS, que deve gerar 167 milhões de reais. Depois, o ISS, com 80 milhões. Os repasses do IPVA vêm na sequência e devem render 64 milhões de reais aos cofres municipais. O quarto imposto mais rentável é o IPTU. De acordo com o secretário de Finanças, o aumento modesto reflete o clima de incertezas da economia brasileira. É um aumento aí bastante conservador, né? E conservador por qual motivo, né? Porque a gente também não tem muito certo ainda como que a economia do país, a de São Paulo, a de Bauru, em consequência, vai se desenvolver em 2013, né? Este ano a gente tinha uma expectativa de um aumento do PIB nacional lá no comecinho do ano, em torno de 3,5%, 4%, e a gente está vendo agora que a gente vai ter um aumento só de 0,7%, né? Para o ano que vem, a gente prefere também acreditar também que também a gente não vai conseguir ter um aumento tão grande. Se por acaso houver um aumento melhor, certamente a gente vai ter um aumento melhor da receita, superando aquilo que a gente colocou no orçamento. Mas a gente preferiu trabalhar com um orçamento já mais enxuto, mais comedido, para que a gente possa cumprir todas as nossas obrigações e não ter nenhum susto aí no final do ano. A Secretaria de Obras é a que mais sentirá os efeitos da desaceleração econômica. No ano que vem, terá 10 milhões de reais a menos do que em 2012. Significa que nós temos redução na quantidade de trabalhos. Então, nós temos que reduzir, neste primeiro momento, até o orçamento se equilibrar, fazer cortes nas áreas que a gente está investindo, que é a infraestrutura. Entre as prioridades estão as obras de pavimentação e de construção de galerias, como as que estão em andamento na Vila Industrial, na Zona Oeste. Nós temos um contrato de 513 quadras em andamento, que nós temos a possibilidade de aditivo, e também temos aí 40 quadras licitadas na Vila Santista e São Francisco. São os dois projetos prontos e que têm dinheiro para executar. E nós já fizemos também um trabalho de 71 quadras e meia, aí é fechamento de bairro na cidade como um todo, principalmente nas bacias d'água do Sobrado e do Castelo, que ainda nós estamos trabalhando a questão orçamentária para a execução dessa obra. Para o vereador Roque Ferreira, do PT, os valores não revelam surpresas. No entanto, como a verba é curta, é preciso uma maior participação da sociedade no orçamento, para garantir que as principais demandas sejam atendidas. A população pode se organizar nas suas associações de bairro, os sindicatos de trabalhadores também têm que escapar um pouco da visão corporativa e ajudar os seus trabalhadores a se organizar, contribuir para que a população coloque na agenda política do município as suas necessidades, como, por exemplo, pavimentação, asfalto, unidades de saúde. Entre os parlamentares, somente o vereador Paulo Eduardo de Souza, do PSB, apresentou emendas ao orçamento, todas voltadas para saúde e educação, áreas que ele considera essenciais para o desenvolvimento da cidade. É o único momento em que o vereador pode, do ponto de vista legal, intervir no orçamento. E o orçamento nada mais é do que antecipar uma visão, um critério de prioridades. E do ponto de vista da marca política, da gestão da vereança, o orçamento permite ao vereador mostrar aquilo que ele acredita que seja prioritário na gestão do atual executivo para o ano que vem, por exemplo. Agora vamos saber como fica o tempo. Veja os detalhes no mapa. Chove em vários pontos do estado de São Paulo na tarde desta quinta-feira. A tendência de pancadas de chuvas no período da tarde se mantém em todo o estado amanhã.
Em Bauru, pode chover ainda hoje. A previsão para amanhã também é de pancadas de chuva no fim do dia. A umidade do ar está em 40%. A velocidade dos ventos é de apenas 10 km por hora. A temperatura hoje chegou a 34 graus. Para amanhã, pode bater nos 38 em Bauru e em Piratininga. Em Agudos, fica em 36 graus. Por conta das férias e das festas de fim de ano, o número de doadores de sangue cai. E justamente nesta época do ano, mais acidentes acontecem. Para que os estoques voltem a níveis considerados seguros, a Secretaria de Saúde promove uma campanha de doação. Se você quiser ajudar, basta ir ao Hemonúcleo de Bauru, que fica na rua Monsenhor Claro, 888, no centro. Para doar, você deve ter entre 18 e 67 anos, boas condições de saúde e pesar mais de 50 quilos. E as equipes do Serviço Médico de Urgência e Emergência, o SAMU, vão fazer o Natal de milhares de crianças mais feliz. Dia diferente para essas crianças do Parque Santa Cândida, na zona oeste de Bauru. Elas passaram a tarde se divertindo em uma chácara, à espera dos presentes de Natal. Elas são assistidas pela Fundação Toledo, que realiza um trabalho comunitário de fortalecimento de vínculos. Nós hoje trabalhamos em média de 250 crianças, desde os 3 anos, trabalhando o fortalecimento de vínculos mesmo, vínculos familiares, vínculos afetivos, procurando resgatar isso para que a gente possa combater a violência de uma forma mais centrada, de uma forma mais integrada. O teatro religioso ajuda a resgatar o espírito do Natal e a mostrar para eles o valor dos laços familiares. É muito importante as crianças saberem que não é somente um presente, né? Lembrar as crianças que existe um aniversariante, e ele tem que ser lembrado, que é Jesus. Então é muito importante trazer isso, que tem se perdido muito hoje em dia. Depois da mensagem, é hora de receber os presentes. Fila para distribuir bonecas, carrinhos e jogos. Tudo arrecadado com a comunidade e distribuído pelos funcionários do SAMU. A ação é feita há 7 anos. Até o dia 25, pelo menos 13 mil crianças vão ganhar os presentes desse Papai Noel diferente, que não usa roupa vermelha e nem tem barba branca. Acostumada a salvar vidas, mesmo nas horas de folga, André está preocupado em ajudar quem precisa. Nós recebemos de Deus. Acho que não tem coisa melhor. A gratificação, a alegria de ver o sorriso no rosto de uma criança é muito gratificante. Um trabalho voluntário que traz mais alegria para o fim de ano dessas crianças. Conta pra mim, o que você achou desse presente que você ganhou? Achei legal. Que eu nunca ganhei um presente desse. Belo exemplo. E você, já comprou os presentes? Se ainda não, fique atento. Na pressa de garantir as lembranças de Natal, os consumidores podem encontrar preços abusivos. É preciso ficar atento também com as condições de trocas. Às vésperas do Natal, muita gente está na correria para garantir os presentes para a família e para os amigos. E é nessa hora que é preciso ficar bastante atento para não se arrepender do que comprou e também para saber exigir os seus direitos. Sobre o assunto, eu converso com o Thieser Manso Colles, ele é supervisor do PROCON daqui de Bauru. Thieser, a correria é grande para garantir o presente, né? Mas também tem que dar uma pesquisada, né? Senão o consumidor só encontra preços abusivos. Sim, o consumidor, embora nessa época não seja uma coisa muito prática de se fazer, é orientado ao consumidor, sim, que ele pesquise preços e tente achar o melhor preço. Aproveitando disso, alguns fornecedores elevam os seus preços excessivamente nessa época do ano. A pessoa vai comprar um produto numa loja, o que é importante ele observar? Além do preço, observar se esse fornecedor também concede a ele um período de troca. Por vezes, se tratando de presente, o consumidor às vezes compra um presente que ou lhe não agrada ou não serve ao presenteado aí. Então, ter esse cuidado de que se o fornecedor fornece um prazo para que ele realize essa troca e que conste esse prazo em nota fiscal. Quem vai comprar pela internet também tem que ficar atento a algumas condições, né? Sim, além do preço, que embora pequeno a gente ainda encontra algumas diferenças de fornecedores, ficar atento se ele concede a troca do produto, que por obrigação o consumidor, no caso, ele tem direito ao arrependimento dessa compra pelo Código de Defesa. Ficar atento às condições de troca, se são permitidas. Se permitidas, aí o consumidor ele pode realizar a troca sem problema nenhum. No caso de uma compra pela internet, se o consumidor precisar fazer a troca, de quem é a responsabilidade pelo pagamento do frete? No caso, a devolução fica a cargo do fornecedor. Quer dizer, precisou trocar um presente, alguma coisa, é a loja que tem que pagar o frete para receber o presente para devolver. O fornecedor tem a responsabilidade de coletar esse produto para devolvê-lo.
Ok, obrigado pelas informações. Quem tiver dúvidas ou reclamações precisa se dirigir pessoalmente aqui para o Procon de Bauru, que fica dentro do Poupa Tempo, na Avenida Nações Unidas, número 444. Guilherme Tavares para o Boletim Unesp Notícias. O Ministério da Educação espera atingir a meta de 600 mil alunos no ensino à distância em universidades públicas até 2014. Para falar do cenário do EAD no Brasil, a gente recebe hoje a professora Daniela Melaré, atualmente docente da Universidade Aberta de Portugal e convidada do mestrado em TV Digital da Unesp, aqui em Bauru. Professora, muito obrigado pela sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu agradeço. Professora, como que a TV digital pode ser utilizada no ensino à distância? Olha, a TV digital é um grande potencial na área do ensino à distância, principalmente no Brasil, que mais de 90% da população tem TV, né? E a TV digital, ela pode converge à internet, a própria TV, que tem muita abertura no Brasil, e a questão da educação, né? É uma questão de reestruturar os três elementos para fazer disso algo produtivo e interessante no ensino e aprendizagem. É unir a possibilidade da televisão, né, a tecnologia que está presente na casa de 90% dos brasileiros, com o processo educacional. Sim, não é tão complicado como parece, mas exige aí alguns elementos da didática, né, da educação em específico, e outros do virtual, né, que tem a ver com as tecnologias. E é uma proposta pedagógica que transforme a TV num telearning, por exemplo, que é o processo de ensino-aprendizagem através das mídias televisivas em convergência com a internet. Você conhece o cenário de EAD aqui no Brasil e também em Portugal. Quais são as diferenças? Olha, existem várias diferenças, tanto as técnicas como as pedagógicas e as culturais, né? A educação à distância em Portugal, ela está dentro de uma cultura um pouco mais tradicional na forma de estudar e tem as suas peculiaridades, né? Atualmente, nós trabalhamos com e-learning, que é diferente da concepção de e-learning no Brasil, que o e-learning no Brasil é mais voltado para a empresa, e o nosso e-learning é uma concepção mais abrangente de educação online. Bom, isso já é um grande diferencial, né? A partir disso, nosso ensino é totalmente assíncrono, ou seja, eu não vejo um aluno, não existe uma sala de aula presencial, né? Mas eu estou em contato com o aluno online, basicamente online. Essa é a grande diferença das formas de educação à distância no Brasil, que no Brasil, basicamente, são desenvolvidas através de um ambiente de aprendizagem, mas com polos presenciais, né? É uma educação à distância, não é um e-learning. O professor está distante, mas os alunos estão juntos, né? Sim, a metodologia contempla isso. Existem 3 formas de interação no nosso modelo, do professor com o aluno, do aluno com o aluno, né? E do aluno com todos os alunos e o professor. São formas de interação diferentes, mas que produzem um bom resultado de comunicação e aprendizagem. Qual avaliação você faz dos cursos de educação à distância aqui no Brasil? Eles têm boa qualidade? Sim, o Brasil evoluiu muito nos últimos anos, né? A educação à distância ganhou um incentivo do governo e passou a ser trabalhada numa questão mais séria, eu vejo nessa perspectiva. E isso é algo positivo, né? Nós temos que considerar 3 elementos para analisar a educação no Brasil: o tamanho do território, as condições de acesso da tecnologia e a forma que é o aluno brasileiro, que tem a ver com a cultura e a forma de estudo, né? Como é que o aluno brasileiro estuda? Então, é complicado você comparar, mas você, com a educação à distância na Europa, você tem que analisar o que tem de recursos aqui para a gente entender um pouco mais como funciona. A criação da universidade, né, pela Unesp, a universidade que está em São Paulo, é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Isso foi um grande avanço, eu acho que é um grande avanço. Está dando uma nova perspectiva de educação à distância, né? Vista com seriedade, vista com mais qualidade, pensando no aluno, na produção, etc. Mas é claro que o que se considera educação à distância para nós, e o e-learning no caso, é muito mais simples de todo o contexto que é feito no Brasil, porque eu sei que é feito pela necessidade do tipo de aluno. Eu preciso de um material de educação à distância extremamente atrativo, com muita produção de design instrucional, com uma equipe de conteúdo, uma equipe de organização, enfim. Aquilo sai caríssimo, né? Com materiais feitos, elaborados. São lindos, maravilhosos. E eu sei que atende a um público específico. Mas, na realidade, ao evoluir da educação à distância, essas coisas também vão se modificando
simplificando e vão se simplificando, que é o objetivo, né? Atender uma grande quantidade de pessoas, mas com qualidade pedagógica, não só visual. Aí que está o X da questão para ser trabalhado ao longo dos anos. Pela sua experiência, por que os alunos procuram a educação à distância? É questão de tempo, é questão de facilidade? A educação à distância tem várias vantagens, né? Pela experiência eu digo que, primeiro, a facilidade de tempo e espaço, né? A dinâmica de tempo e espaço, que é outra completamente diferente. Custos e benefícios, né? Porque quando você não precisa se deslocar, você também economiza muito para várias coisas. E eu diria que o aluno não sabe disso, mas a educação à distância ela tendencia a uma forma de aprendizagem muito mais exigente em algumas áreas, em algum sentido, do que até a educação presencial. Quando ela é bem elaborada, bem estruturada, a exigência passa a ser um fator de qualidade que a educação à distância possui. Professora, para encerrarmos, quais os avanços necessários para a educação à distância aqui no Brasil? Os avanços dependem da questão cultural, depende dos recursos técnicos, né, e do que o governo tem vontade de incentivar e investir. Né. Eu acho que a educação à distância avançou, como já disse, muito nos últimos anos, mas ainda precisa dar uma outra concepção, como eu digo, facilitando e tornando a forma de estudo à distância algo mais simples, mas com qualidade. Eu acredito que a questão dos polos presenciais, isso pode ser ultrapassado daqui a um tempo. O polo presencial não é exatamente o que vai garantir a qualidade do aluno, né, do estudo do aluno. Uma outra questão são a forma, as equipes de organização das plataformas, dos conteúdos, centrar a forma de educação à distância na capacitação do docente é algo essencial. E uma coisa que é de base, que essa é imprescindível para avançar a educação à distância desse país, é a formação do professor nas universidades. Ou seja, saber que eu tenho que montar um currículo e possibilitar profissionais que vejam a educação à distância de uma outra forma e possam ensinar os seus licenciandos e os seus alunos de graduação no geral, da formação de professores, que a educação e as tecnologias é uma nova forma de educação. Que não é um problema e também não é uma solução, mas é uma possibilidade. Professora Daniela Milaré, muito obrigado pela sua participação aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço. Obrigada. O Unesp Notícias fica por aqui. Amanhã a gente está de volta ao vivo às 5h30 da tarde. Tchau! Thank you.